Bom dia a todos. Eu sou o professor Adriano, sou arte educador e agora nós vamos entrar na segunda videoaula, na parte 2, sobre a arte clássica grega. Então vamos lá. Bom, inicialmente nós dividimos o tema arte clássica grega em 3 partes. Primeiramente a introdução, tá? Porque nós abordamos aí algumas características da civilização grega em si, sem abordar a questão das manifestações artísticas, que serão abordadas agora na segunda parte, mais exatamente a escultura, a arquitetura e a pintura. E a terceira e última videoaula falará sobre o fascinante universo dos deuses gregos. Esse vídeo também será bem legal, será uma videoaula muito bacana, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade nesse tema então. Arte clássica grega. Já frisando aqui, quando nós falamos arte clássica, nós estamos falando da arte greco-romana, da cultura greco-romana mais exatamente, tá? Essas civilizações que se desenvolveram, que nós chamamos de antiguidade, tá? Então aí nós vamos agora abordar as características da arte grega, ou seja, da arte antiga ou arte clássica, assim como quiser chamar. Bom, dando sequência aqui, já vamos pensar aí, tá bom? Quais são as características da arte clássica? Eu separei 3 aqui que eu considero as principais características da arte clássica grega, tá? Mas exatamente essas características elas também estão presentes na arte romana, por isso nós falamos greco-romana, tá? E também essas aqui que eu coloquei, eu acredito que são assim as mais importantes nesse momento. A primeira característica é a proporção das formas, ou seja, toda aquela questão de harmonia. Depois, as partes do corpo com seu tamanho real. Como assim real? Verossímil, né? Vamos dizer dessa forma. Mas nós veremos mais adiante que, na verdade, essa verossimilhança ela não era tão real, ela não era tão naturalista. Embora a arte grega ela buscasse se aproximar o mais possível da realidade, ela não era tão realista. Na verdade, ela era idealizada até por demais. Bom, e a última característica que nós vamos falar, até já dei uma palhinha aqui sobre ela, é a verossimilhança. Se você nunca ouviu essa palavra, fica tranquilo aí que mais adiante eu já coloco o significado dela. Bom, então vamos dar continuidade. Logo então, pessoal, nós podemos dizer que a arte clássica é aquela que foi produzida pela civilização grega antiga. A cultura romana também, a civilização romana também. Mas nós vamos entrar mais exatamente aqui na civilização grega, tá? E aí essa civilização, lógico que ela se expressou através da pintura, da escultura, da arquitetura, da poesia, do teatro, da literatura e várias outras formas de arte aí. Mas nós abordaremos mais exatamente 3, senão também serão muitas e ficará muito extenso. Bom, voltando lá na aula anterior, na aula número 1, qual é o tema central da arte grega? Você se lembra? E como que era representado esse tema? Bom, se você pensou nos mitos, você acertou. Nós vimos na primeira videoaula que o mito era o tema central da arte grega. O mito ele era representado na arquitetura, na pintura, na escultura, no teatro, na literatura, enfim. Bom, e para ser mais exato aqui, como eu falei para vocês, até para não nos estendermos muito, nós vamos abordar as 3 formas de artes principais então da Grécia Antiga. Nós falaremos sobre a escultura, nós falaremos sobre a pintura e também falaremos sobre a arquitetura. Então vamos iniciar logo pela escultura. Eu já coloco para vocês aqui uma imagem do Discóbolo do Miron, esse atleta lançando esse disco aí, que é uma escultura feita há já praticamente milhares de anos, aí, mais de 1000 anos, e mostra um atleta que, embora seja uma escultura romana, carrega todas as características da escultura e da arte grega, tá? Então, por exemplo, a proporção das formas, a questão da harmonia,
o corpo, né, também com suas partes em tamanho real. Olha para o discóbolo, por exemplo, né, esse atleta aí lançando o disco, como que ele é proporcional, harmonioso, como ele é belo, né? Então vamos dar continuidade aí. Bom, vamos ver então as características da escultura que eu até adiantei já um pouquinho para vocês. Separei também aqui 3 características principais da escultura grega. Primeiramente, as pessoas eram representadas como se fossem deuses, ou seja, belos, perfeitos e harmoniosos, tá? O corpo era belo e harmonioso, como eu coloquei para vocês aqui anteriormente, como eu coloquei também para vocês na escultura do Discóbolo e como é representado aí nessa imagem do Poseidon, o deus dos mares. E a verossimilhança. Então, os gregos eles buscavam um naturalismo que, na verdade, transcendia a realidade, porque esse naturalismo ele era muito idealizado. Era um naturalismo que buscava uma perfeição que não existia na realidade, ou seja, na verdade as imperfeições elas não eram colocadas na escultura. Então havia toda essa questão aí, todo esse trato na hora, na questão da produção das esculturas. Bom, aqui, por exemplo, eu tenho 2 esculturas, uma é do período clássico grego e a outra é do período clássico romano. Embora sejam de períodos diferentes, as características são as mesmas. Se nós pegarmos a primeira escultura, Afrodite de Melos, ela foi feita no ano 300 a.C., tá? Hoje essa escultura está no Museu do Louvre, na França, e ela representa a Afrodite, a deusa do amor na mitologia grega, que na mitologia romana seria a Vênus, tá? Então, olha a Afrodite, por exemplo, como ela carrega todas as características da escultura grega que nós falamos, tá bom? O corpo belo e harmonioso como se fosse de um deus, a verossimilhança, a proporção das formas. E agora olha o discóbolo do Miron, essa imagem feita a 450 a.C., né? Quase praticamente aí 1500 anos, podemos dizer assim, no qual ele representou um atleta. Esse atleta ele lança um disco, era muito comum os atletas competirem nus, tá? E o nu masculino, eu vou até falar um pouquinho mais adiante para vocês, ele era o ideal de beleza grego, tá? Então nós podemos ver um atleta com um físico praticamente perfeito, tá? Os músculos eles ressaltam do corpo, ou seja, é uma beleza que para os gregos antigos, uma beleza idealizada que se aproximava do que eles consideravam como um deus, tá? Até porque o atleta também ele tinha um prestígio muito grande naquela época, ok? E uma coisa bem interessante que vocês reparem também, se nós compararmos a escultura grega com a escultura egípcia, nós veremos que as esculturas gregas elas têm um movimento muito grande, embora falta dramaticidade, ou seja, falta emoção, é muito racional, mas ao mesmo tempo a escultura grega ela carrega um movimento muito grande. O que é interessante se você perceber que até por isso elas estão quebradas, umas partes, né? Bom, vamos seguir adiante aí, vamos falar o que é verossimilhança. Se você não conhecia esse termo, vamos ver o que significa. Verossimilhança é a qualidade do que parece verdade ou é provável, ou seja, aquilo que é real. Na verdade, quando nós observamos as esculturas gregas, nós percebemos que elas são mais do que reais, elas são idealizadas. Elas têm medidas, proporções, um ideal de beleza que não faz parte da nossa realidade, não é comum, é uma perfeição praticamente divina. Por isso essa aproximação da imagem da escultura com a imagem de um deus, tá? Como nós podemos ver na Afrodite, essa escultura que está no Museu do Louvre. Interessante que aqui eu até coloquei uma imagem dela com os braços. Até falei para vocês que o movimento era muito intenso, mas a dramaticidade praticamente não existia. Então esses braços, com o tempo, eles acabaram quebrando, porque devido ao movimento intenso, essas partes eram muito frágeis. E existe aí, tem vídeos que mostram, até vou colocar um vídeo para vocês aqui, tá? Sigam esse vídeo para conhecer mais sobre a Afrodite de Melos, que até tem uma teoria do porquê desses braços terem quebrados, onde ela foi encontrada e tudo mais. É uma complementação bem bacana para vocês. Bom,
E por que o nu masculino era tão comum? Por que o nu era tão comum na arte grega? Primeiramente, nós vamos ver aqui, pessoal, que para os gregos, o nu masculino era o ideal de beleza, ou seja, era a perfeição que simbolizava a juventude, a virilidade, como, por exemplo, eu coloquei para vocês o discóbolo, tá? O atleta que competia nos Jogos Olímpicos praticamente representava esse ideal de beleza. E é importante falar também que esse ideal de beleza, embora ele siga uma tendência naturalista, ele era muito idealizado, tá? Naturalista porque ela procurava representar o mais próximo da realidade, o mais verdadeiro, o mais fidedigno possível, tá? Mas ao mesmo tempo era idealizado porque as proporções eram harmoniosas e equilibradas ao ponto de que eram praticamente mais do que realistas, perfeitas. Ou seja, essas proporções e esse equilíbrio, não era possível encontrar alguém tão perfeito, tão belo como era representado na escultura grega. Ou seja, as imperfeições do corpo humano, elas não eram representadas na escultura. Ou seja, se fosse representar lá, por exemplo, uma pessoa, um homem velho, ele seria representado com o corpo praticamente de um atleta. Ou seja, sem imperfeição alguma, tá? Por isso nós dizemos que a escultura no grego ela é idealizado e é naturalista ao mesmo tempo. E a razão pela qual, então, as esculturas gregas, o homem, no caso, no masculino, sempre aparece, sempre é mostrado, em virtude desse ideal de beleza que é representado pelo no masculino. Iniciando a arquitetura, então, aqui eu já coloquei logo de início para vocês uma imagem do Parthenon. Nós vamos falar sobre a função da arquitetura. Qual que era a função da arquitetura desses templos, para que serviam? Bom, inicialmente, por incrível que pareça, né, logo nós já sabemos que primeiro esses templos, a arquitetura ela era dedicada aos deuses gregos. E esses templos, eles serviam unicamente para abrigar estátuas. Então, não era possível utilizar esses templos para cultos. Os cultos religiosos não eram feitos no seu interior, mas na verdade acontecia na parte externa dos templos. Então, esses templos não recebiam ali os adoradores desses deuses na sua parte interna, somente na parte externa. E as esculturas eram abrigadas por esses templos. Bom, dando continuidade aí, nós vamos falar um pouco mais agora sobre as características da arquitetura. Aqui eu já coloquei para vocês até as ruínas do Parthenon. Principais características da arquitetura que eu coloquei para vocês aqui e que é importante guardar. Bom, primeiramente a questão da coluna. A arquitetura ela era sustentada por colunas. Isso já vinha desde o Egito Antigo, tá? E foi aprimorado na Grécia. Simetria entre o portal da entrada e dos fundos, quer dizer, a porta de entrada e a porta de saída no fundo, elas ficavam simetricamente harmônicas, ou seja, elas ficavam na mesma direção. Também elas eram feitas de pedra sobre uma plataforma de 3 degraus. Isso é uma característica básica de qualquer templo grego, tá? Então, uma escadinha de 3 degraus e acima desse terceiro degrau iniciava-se a construção. E também, logicamente, como a característica da escultura era baseada na harmonia e no equilíbrio, e logicamente também na simetria. E falando em colunas, aqui é importante nós separarmos uma questão importante sobre a arquitetura grega, tá? Quando nós falamos em arquitetura grega, nós não podemos deixar de citar as colunas, que é o principal elemento dessa manifestação artística. E nós vamos falar que, na verdade, as colunas, a ponta mais exatamente da coluna, nós vamos chamar de capitel. O capitel é a pontinha da coluna, tá? Aqui, essa parte, tá? Por quê? De acordo com a ponta da coluna, ou seja, de acordo com o capitel, nós conseguimos saber a qual período a arquitetura pertence. Nós temos o primeiro período, que é o mais simples, que nós vamos chamar de dórico, tá? Que é esse capitel mais simplesinho. Nós teremos o período
coríntio, que tem essas folhas aqui de uma planta, se eu não me engano, chamada acalanto, muito comum na época, tá? E o período jônico, que é esse último período aqui, caracterizado, na verdade, por essa voluta, tá? Por essa linha aqui em espiral. Nós não vamos entrar muito profundamente nas características de cada período, até porque a intenção não é essa, tá? Num outro momento poderia até ser. Mas é importante guardar que a coluna, ela possui um capitel, ou seja, o capitel é a ponta da coluna, e de acordo com a ponta, o formato da ponta dessa coluna, ou seja, o capitel, é possível saber se pertence ao período dórico, o coríntio ou período jônico. Bom, aqui, por exemplo, eu tenho uma arquitetura mostrando para vocês como que isso acontece, tá? Como os capitéis gregos aparecem. Aqui, por exemplo, nós já sabemos que pelo formato da ponta da coluna, ou seja, pelo capitel, eu consigo saber que esse prédio, essa construção, essa arquitetura pertence ao período dórico, tá bom? Se tivesse um capitel com essa voluta, essa linha espiral aqui, nós diríamos que pertenceria ao período jônico. Ou se tivesse essas folhas de acalanto aí que nós vimos na imagem anterior, ela pertenceria ao período coríntio, tá bom? Bom, dando prosseguimento aqui, essa imagem ajuda a entender bem, tá? Como eu falei para vocês, as características principais. A plataforma de 3 degraus, tá? De pedra e sustentada por coluna, tá? De acordo com a ponta da coluna, ou seja, com o capitel, como nós podemos ver aqui, nós definimos se o período é dórico, coríntio ou jônico, de acordo com o desenho da ponta do capitel, tá? E aí tem vários outros elementos que vocês podem estar vendo aqui nessa imagem para conhecer um pouquinho mais sobre as características da escultura grega. Mas no momento da escultura não, perdão, da arquitetura. Mas no momento é importante guardar que nós definimos o período de acordo com o capitel, que é a ponta da coluna. E esse período será definido como dórico, coríntio ou jônico. Bom, dando prosseguimento aí, eu coloquei para vocês uma reconstituição do Paternon. Olha só para vocês verem a qualidade da construção que lá antes de Cristo os gregos já tinham, ou seja, eles já eram grandes arquitetos. Bom, aqui é o Paternon de frente, tá? Ele é uma reconstituição. Nós não temos, lógico, imagens de como era naquela época, mas é possível reconstituir. E aqui nós temos as ruínas do Paternon. Lembrando que o Paternon ele era um templo que ficava no topo da Acrópole de Atenas e que era dedicado à deusa Atena. Bom, você consegue dizer agora a qual período grego o Paternon pertence? De acordo com o formato da ponta da coluna do capitel, ele é dórico, ele é jônico ou é coríntio? Pensa lá. Bom, e agora, já entrando no finalzinho, nós vamos falar sobre a pintura grega. E vamos logo colocar as características então da pintura grega aqui para vocês já saberem diferenciar aí algumas questões, algumas características principais dessa manifestação artística. Bom, primeiramente a pintura grega era feita em ânforas, ou seja, vasos de cerâmica. A ânfora é um vaso simétrico, tá? Ou seja, com as duas partes iguais, não exatamente na pintura, mas o formato, e que possui essas duas alcinhas aí do lado, tá? As ânforas, elas serviam para guardar bebidas e alimentos, e era utilizado também em cerimônias religiosas, ou seja, em culto, cerimônia a algum deus. Se você assistir um filme sobre a Grécia, você verá que os sacerdotes, eles sempre carregam as oferendas a determinado deus dentro de um vaso. E esse vaso é chamado de ânfora. E as pinturas eram feitas nesse vaso. Mas aí vamos pensar, quais que eram os temas das pinturas que apareciam nas ânforas? Lógico, aqui aparece o mito de novo, que como nós falamos, é o tema central da arte clássica grega, tá? Nas pinturas sempre eram contadas
as proezas de deuses e heróis, ou seja, eram contadas aventuras aí dos deuses e dos semideuses que nós chamávamos de heróis, assim como também eram representadas cenas de guerra, tá? E também de grandes comemorações. Então você vai encontrar esses dois tipos de representação nas ânforas gregas. E como são feitas, na verdade, como eram feitas as pinturas das ânforas? É uma pergunta bem interessante, vamos descobrir. Bom, a técnica para se criar pintura nas ânforas era a seguinte: a imagem, a cor da imagem dependia da cor do fundo, tá? As cores usadas naquela época era sempre o ocre, né, o vermelho ou marrom, né, e preto. E partia da seguinte ideia: se o fundo era preto, a figura era vermelha, e vice-versa. Se o fundo era vermelho, a figura era preta, e assim por diante. Vamos dar uma olhada na próxima imagem aqui que você vai entender melhor. Olha lá, consegue perceber? Fundo vermelho, figura preta, de acordo com as características. E aqui é uma cena de guerra que nem nós comentamos lá no início, que era o tipo de tema representado. E lógico também que todas essas proezas de deuses, heróis, cenas de guerras, comemoração, elas estão dentro da mitologia grega, dentro do mito, dentro daquelas narrativas, daquelas histórias, né, que eram contadas sobre os deuses e heróis e seus grandes feitos. Aqui mais um exemplo para vocês, até coloquei aí mais duas ânforas que dá para ver muito bem essa questão. Lembrando, o ânfora é o vaso simétrico, tá? Que tem essas duas asinhas, essas duas alças aí, tá? Que nós podemos falar asinhas também. E nelas eram representadas cenas de guerra, comemoração, feitos dos deuses, dos heróis, e sempre representados na cor vermelho, ocre, marrom e preto, tá? Isso dependia, a figura dependia da cor do fundo, e o fundo da cor da figura, tá? Figuras pretas, fundo vermelho. Figura vermelha, fundo preto. Bom, agora que você conhece um pouco mais sobre a arte clássica grega, o que você achou? Caso você precise, retome o conteúdo. Boa atividade a todos. E até logo, pessoal. Até a aula 3. Tchau, tchau.